A paz de Cristo, meus queridos e amados irmãos, internauta que está nos ouvindo, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja na tua casa, no teu lar e na tua família. Quero vos deixar uma palavra de vida, uma palavra, um conselho da parte de Deus que está exalado na Bíblia Sagrada. Eu queria fazer uma reflexão contigo, meu amado. Em Romanos capítulo 13, eu estou lendo aqui a Bíblia versão Nova Jerusalém. Romanos capítulo 13 diz assim, a partir do versículo 1: cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus, de modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida de Deus, e os que se opõem trairão sobre si condenação. Os que governam incutem medo quando se pratica o mal, não quando se faz o bem. Queres então não ter medo da autoridade? Pratica o bem, e dela receberás elogios, pois ela é instrumento de Deus para te conduzir ao bem. Se porém praticares o mal, teme, porque não é à toa que ela traz a espada. Esta é instrumento de Deus, ela é instrumento de Deus para te fazer justiça e punir quem pratica o mal. Por isso é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. E também por isso pagais impostos, pois os que governam são servidores de Deus, que se incumbem com o zelo do seu ofício. Amados irmãos, muitos dizem assim, mas quem segue a religião, quem é crente, não deve, alguém diz assim, se misturar com política. Mas, meu amado, eu queria falar uma coisa, a Bíblia fala sobre política. Depois você abre a sua Bíblia, Romanos 13, que a Bíblia fala sobre política, ela ensina como o homem deve se conduzir, né? Os governantes, aqueles que legislam o nosso país, os juízes, né? Os promotores, governadores, presidentes, reis, todos esses homens foi estabelecido por Deus para que haja, irmão, ordem. Nós não podemos viver numa anarquia. Já pensou se cada um viver numa anarquia, cada um fazia aquilo que acha verdadeiro e fazer? Não. Há um limite, há uma justiça, há uma constituição. E nós devemos segui-la. E aqui a Bíblia, irmão, no capítulo 13 de Romanos, a palavra de Deus nos traz um conselho que nós devemos nos submeter à autoridade constituída, porque não há autoridade que não venha de Deus. Aí alguém diz, mas mesmo aquelas autoridades que praticam mal, injustiça, só que nós devemos ter consciência, né? E obedecer aquilo que é justo, que é de justiça. Agora, aquilo que fere os princípios cristãos de Deus, o crente não tem necessidade de obedecer. Mas se aquele governador, aquele juiz, está praticando a justiça que é estabelecida por Deus, aquele juiz, aquele governador, aquele imperador, ele é um servidor de Deus, ele é um ministro, aqui diz, ele é um ministro na autoridade, e deve a cada um se submeter. E Paulo, ele chega a dizer nessa palavra aos Romanos, né, que ela é instrumento de Deus. Para aqueles que praticam o mal, vai vir a justiça. E aqueles que querem praticar o mal, pode eles trazer até a espada. Quando a Bíblia diz de espada, diz de morte. Espada diz que a autoridade constituída, ela tem direito até de tirar a vida de pessoas, quando essa pessoa está praticando um mal insistente. Não é à toa, ela é instrumento de Deus. A Bíblia diz assim, quer-vos ser elogiado pelos magistrados, pelos governadores, pratica o bem.
Se você praticar o bem, nada será imposto contra você. Mas se você praticar o mal, quiser viver na margem da vida, a justiça, os governantes serão um entrave para a tua vida. Você sabe por que muitos aí no nosso país em que nós vivemos, eles não estão satisfeitos com os governos? Porque eles querem viver uma vida extraviada, eles querem viver à margem da vida, eles querem fazer aquilo que eles acham que devem fazer. E como vem um governante de justiça e pratica justiça e faz juízo, então ele se revolta contra. Mas nós que temos a palavra de Deus, temos a justiça, né? Temos o mandamento de Deus, nós sabemos que os governantes foram levantados por Deus para fazer justiça e juízo aos povos. Nós estamos vivendo em um tempo difícil, né, de governabilidade, estamos vivendo aí muitas pessoas se levantando, querendo até matar o nosso presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito democraticamente por mais de 57 milhões de pessoas. E ele, ao meu ver, está praticando aquilo que é justo, ele está fazendo justiça na terra, a qual os governos passados não fizeram, chantagearam, enganaram o povo, roubaram as estatais, né? E esse governo que está aí, ele está sendo bem transparente naquilo que ele faz. Eles não se coadunam com promiscuidade, a gente nunca viu ninguém acusar ele de roubo, de desvio de dinheiro. Então, amado, nós devemos nos submeter a um governo desse, né? Ao governo que pratica o bem, que faz a justiça, nós devemos até orar. O Senhor certa vez falou para o povo de Israel: olha, vocês vão para a Babilônia, e para lá vocês orais pelos governantes, pela nação, para que haja prosperidade, porque havendo prosperidade e paz, vocês também vão ter prosperidade e paz. Então, o que a Bíblia ensina nos irmãos, que nós devemos orar pelos nossos magistrados e apoiar aquilo que é justo, né? Um cristão não pode apoiar um sentido de um governo a qual ele pratica todas as imoralidades, né? Todas as coisas que é perversa aos princípios cristãos. Por exemplo, esse nosso governo aí, ele é anti-abortista, ele não é a favor do aborto, ele não é a favor da descriminalização das drogas, qual muitos aí querem discriminar as drogas. Ele é contra a ideologia de gênero, a qual o governo passado estava abrindo mão no colégio, erotizando crianças menores, crianças pequenas, já botando a prática de sexo na mente das crianças. Esse governo, Bolsonaro, é contra isso. Ele é a favor da família decente, ele é um homem que teme a Deus. Várias vezes ele cita João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então ele é um homem que teme a Deus. Feliz é a nação que tem um governante que teme a Deus. Os outros governantes, muitos deles nem sequer falaram o nome de Deus durante os seus reinados, seus governos, nem citaram, não dava honra nenhuma a Deus. E esse governo, Bolsonaro, ele dá honra a Deus, ele fez um culto há pouco tempo de ações de graça lá no palácio. Qual o governo que já fez isso? Amados irmãos, vamos apoiar nosso governo Bolsonaro. Ele é um homem que está ali sentado naquela cadeira porque Deus o colocou, Deus o levantou este homem para começar a colocar o nosso país no trilho. Nosso país estava desgovernado como um trem sem direção, mas agora o nosso país passou a ter direção, ser respeitado nos Estados Unidos e outros países. Amados, vamos nos submeter, vamos orar pelo nosso governo. Nosso governo precisa de oração e sustentação, né? Lá em 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz que se o meu povo, que conhece o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha paz e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, né? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, a maior força, a nação mais poderosa que tem nessa terra, não é os Estados Unidos, não é o Japão, não é a União Soviética, não é a China.
A nação mais poderosa que tem nessa terra, irmãos, são os filhos de Deus. São aqueles que o Senhor levantou para ser zelosos de boas obras. Porque as nações dessa terra só movem com o poder bélico da terra, mas nós movemos com os céus e a terra. O crente, quando se ajoelha, o homem de Deus, quando a mulher, quando se ajoelha, move os anjos, move os astros. Nós movemos os céus. Então, amados, vamos continuar nos submetendo à autoridade, orando pelo nosso presidente, pelos seus ministros, para que Deus o capacite eles a cada dia a fazer aquilo que é bom, aquilo que é justo e que é agradável. E eu creio que Deus está sustentando o nosso governo e irá continuar sustentando, porque foi Deus que levantou. Os seus inimigos têm se levantado, mas se levantado para cair. Eles se levantam contra, mas vão cair, né? Assim como foi Amã, que armou uma forca para Mardoqueu, né? Que era um judeu justo diante de Deus. A forca que ele armou, ele mesmo foi enforcado naquela forca. Assim nós devemos, amado, orar pelo nosso presidente. Os inimigos que se levantam contra ele, com certeza serão envergonhados. E nós vamos ter um Brasil para os nossos filhos, nossos netos, muito melhor, meu amado, do que esse que nós estamos vivendo. O nosso país tem tudo para crescer, mas o nosso povo precisa apoiar, orar pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, que ele está fazendo um governo justo, um governo transparente, um governo reto, que está praticando boas coisas para o povo. E os seus inimigos não querem isso, querem voltar ao poder, voltar à destruição desse país, voltar ao roubo, ao desvio de dinheiro, né? Mas nosso país vai se recuperar. Eu creio que vai se recuperar dessa pandemia que está passando aí. Isso é um vento. Daqui a pouco a gente vai passar e esse país vai crescer. Amém, meu amado? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe a tua família, né? E prossiga na fé em Cristo, porque aquilo que vence o mundo, como diz João, é a nossa fé. Então mantenha a tua fé na palavra, nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir com cada uma. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.